Oi, pessoal de sétimo ano, tudo bem? A gente tentou, né, assistir aula naquele dia, mas deu um pouquinho de trabalho. Então, vou meio que fazer um resumo do que eu ia trabalhar lá. Na verdade, eu já ia fazer uma revisão, e aí eu vou explicar algumas coisas que eu já ia explicar na aula online, tá? Vou fazer uma recapitulação de todo o conteúdo, tá? Para que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida. Então, eu estava falando das obras do Wordsworth, do JR, que são artistas que estão mais vinculados a essa questão da arte urbana e que interferem de acordo com aquilo que eles têm, com a vivência deles em relação àquele local, tá? Eu estava falando sobre o JR quando a gente interrompeu a aula. O JR ele é um fotógrafo, ele era grafiteiro e depois ele fez um curso de fotografia. Ele começou a fotografar as pessoas da rua, as pessoas do ambiente cotidiano, certo? Do espaço público cotidiano. E essas fotografias que ele começou a fazer, ele começou a imprimir elas em grandes proporções, colar em outdoor, em muros. Então, ele deu visibilidade para essas pessoas que têm uma certa invisibilidade na sociedade. E aí ele foi chamado aqui para fazer um curso no Brasil, certo? Ele percebeu que existia uma fonte ali, né, de informações. Então ele foi junto com as crianças e os adolescentes que faziam parte do curso, tirou foto das mães, avós, tias, né, das mulheres que sustentavam aquela comunidade não financeiramente, mas socialmente, culturalmente, certo? E aí ele pega tudo isso e imprime bem grande e mostra para a própria comunidade, para quem está fora da comunidade, essas mulheres que são os pilares da comunidade ali do Morro da Providência, certo? São líderes comunitárias, são pessoas que fazem muito pelo próprio local, tá? Pelo próprio espaço público. É uma obra de grande impacto e eu acho interessante trazer ela para vocês entenderem como funciona a intervenção urbana. A intervenção urbana, ela sempre tem esse impacto. Seja ele positivo ou negativo, existe um impacto, existe um ponto de reflexão, certo? Aí tem a gente tem a obra do Jamaque, certo? Que eles vão pegar aquela rua e fazer uma rua toda colorida, né? Vão dar um novo sentido para um espaço que não está sendo observado pelo poder público, que muitas vezes tem falhas. Então, eles fazem isso com a autorização dos donos das casas, dá uma outra cara, uma outra vitalidade, né, ao espaço. Aí a gente também tem o Edward Sroor, que o que é que ele faz? Ele pega esses caiaques, todas as obras do Sroor são voltadas à questão ambiental. Então, ele vai falar da poluição dos rios, ele vai falar do lixo nas cidades, ele vai falar sobre os lixões, sobre como as pessoas descartam as coisas, certo? Então ele tem muito esse viés ambientalista, tá? Ele é militante ambientalista, então isso faz muita diferença no trabalho dele. E eu acho muito interessante porque o Rio Pinheiros ele é muito acessado lá em São Paulo. As pessoas passam sempre por perto e ele fez essa obra que eu acho fantástica, porque eu acharia magnífico alguém chamar a atenção das pessoas de uma forma até satírica, né? Eu acho que ele foi, de certa forma, irônico nesse momento, quando ele coloca os caiaques encalhados na quantidade de lixo, com manequins ali, né? Então, os manequins ele já fazem essa referência do consumo desenfreado, tá? São bem coloridos, eu acho que o objetivo principal dele era esse. E eu acho uma obra muito interessante, as obras eles são todas nessa linha, tá? Aí a gente tem o Poro, que é aquele que pega os cartazes, faz os lambes pela cidade. Se vocês tiverem a oportunidade mais à frente, aqui em Aracaju a gente tem grupos que fazem lambe também pela cidade. Eles produzem fanzines, que são revistas feitas através de recorte de imagens. São revistas que são produções, são publicações que são feitas com baixa tiragem, são feitas utilizando máquina de Xerox, enfim. Tem toda uma lógica. E esses mesmos grupos, eles fazem cartazes também, espalham pela cidade. Recentemente lesse, né? No iniciozinho do ano, eu vi uns 2 cartazes bem interessantes. E traz reflexões, é uma arte efêmera, ou seja, ela vai acabar rapidamente. E traz muito essa reflexão sobre o espaço público,
sobre as pessoas que estão ocupando espaço público. Eu acho uma obra muito um estilo de arte muito interessante, tá? A gente teve o grupo do GMV, né, Juventude Marcada para Viver, que foi aquela performance que eu falei, onde eles interviram fisicamente, fizeram aquelas marcas de pessoas, como se tivesse sido uma investigação policial, que chama muito a nossa atenção para essa questão de quantas pessoas são assassinadas, principalmente jovens do sexo masculino, certo? Principalmente negros, então, jovens negros do sexo masculino de periferia, eles morrem muito mais. E por que isso vem acontecendo, né? Por que acontece essa questão do genocídio? Por que as pessoas estão morrendo tanto? Por que a juventude em si morre tanto? É por escolhas dele? Por uma questão do Estado, né? Então eles estão aqui através dessa performance dizendo: nós não queremos morrer, certo? Eu acho muito bacana esse tipo de obra, tá no livro. Por quê? Porque traz essa reflexão para vocês. Lembrando que isso daqui é um registro. A performance, ela acabou, a intervenção, ela acabou, a gente só tem os registros daquilo que foi feito, tá? E aí a gente tem mais outras obras, mas eu vou adiantar, vou avançar, para falar sobre aquelas questões do dadaísmo, né? Dadaísmo, arte conceitual. Então, final do século XIX, início do século XX, eles começam a repensar a questão da arte, do espaço artístico, do que é utilizado para produzir arte, e faz uma referência com a intervenção. Por quê? Porque na intervenção urbana, qualquer coisa que você faça pode se tornar arte. Então, qualquer tipo de intervenção que você faça. O caiaque, ele não é uma escultura. Ele é um elemento que eu posso utilizar ali para fazer a minha manifestação artística, né? Um cartaz de lambe, ele não é uma pintura. Ele é um cartaz impresso que eu vou lá e coloco na parede. E por que isso é uma obra de arte, né? Então, o próprio dadaísmo, a própria arte conceitual, ela vai explicar para a gente o que é a arte. É interessante porque ele já traz essa questão dos textos, performances, fotografias, filmes, né? Anotações, encenações, músicas, animais, qualquer outro elemento da natureza, onde eles conseguem transmitir a ideia, né? Transmitir a proposta para a gente. E isso tudo feito sem intermédio de ninguém. Então, eu estou transmitindo a minha ideia. Tudo pode ser arte. Através de qualquer elemento eu posso me comunicar e eu posso falar diretamente com o meu público. Então, por isso que eu quero que vocês pensem bem sobre essa questão do que pode ser arte. E aí nos leva a refletir sobre o que é arte, certo? Para que serve a arte, né? E aí tem aquelas obras do Paulo Bruschi e do Joseph Beuys, onde eles falam sobre a dinâmica, sobre o que é arte, eles se questionam sobre o que é arte, sobre qual é a função da arte. Por que o artista ele é tão importante para a sociedade? Eu quero que vocês pensem muito sobre isso. Qual a importância do artista? Do músico, do ator, do artista visual, do performer, do artista interventor, certo? Por que essas pessoas são tão importantes na nossa sociedade e para a nossa vida? Então, estimular a gente a pensar de forma crítica, estimular a gente a pensar a perceber a questão estética, estimular a gente a pensar no nosso mundo, porque a gente está tão acostumado com as coisas e naturaliza tanto que a gente precisa de uma pessoa para intervir ali e dizer: olha, você pode pensar isso de uma outra forma, certo? Então a gente tem que pensar sobre qual é a função da arte, para que serve a arte, tá? E eu quero deixar aqui claro que eu vou observar o trabalho de vocês. Eu tinha prometido que iam ser 2 trabalhos, infelizmente não deu, por conta do tempo. Eu planejei errado, enfim. E a gente vai ficando por aqui. Lembrem de fazer a revisão que está na plataforma, tá bom? Tchau, tchau.